Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com vocês para fazer a continuação, do livro de Lucas. Hoje, dia 23, vamos ler o capítulo 23. Como sempre, pedimos para que você curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe a palavra com aquelas pessoas que você conhece. E também convidamos você a ler o capítulo inteiro, Como a gente já vem falando, não estamos lendo todo o capítulo, estamos pontuando certos aspectos para que você tenha o prazer de, na sua casa, você fazer um culto familiar, ou você sozinho mesmo, fazer a leitura do capítulo inteiro. Amém. Tá bom? Antes de começarmos, vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa cada vez mais habitar em nós, nos purificar, nossa mente, nosso coração, que o Senhor abençoe cada pessoa que assiste esse vídeo e cada família representada por elas, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Abençoa cada um de nós e mais uma vez obrigada por essa oportunidade que a gente tem de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, vamos começar o capítulo 23, que se inicia o capítulo falando de Jesus perante Pilatos e Herodes. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. A partir do 66, Não, a partir do 1, na verdade, que no caso começa no 22 e vai até o finalzinho do 23. Diz o seguinte: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ou seja, Pilatos ainda disse que não encontrava motivo ali, para Jesus ser sacrificado, mas que não tinha nada para acusar Jesus, mas as pessoas, como sempre, estavam ali para Levantar falso, testar Jesus, enfim, como a gente já vem falando várias vezes aqui pra vocês, Aí a partir do 6, diz o seguinte: ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E aí quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. E aí os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência, Mais uma vez acusações e mais acusações. E aí a partir do 11, então Herodes e os soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo-o com um pano esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Então, primeiro ele foi para Pilatos, Pilatos mandou ele a Herodes, depois ele voltou a Pilatos, E aí no 13 diz o seguinte: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Ou seja, mais uma vez Pilatos diz que não tem motivo algum para Jesus ser acusado de nada, não encontrou nenhum motivo de que ele tivesse que ser crucificado, apedrejado ou qualquer coisa do tipo. E aí diz o seguinte, do 15, nem Herodes, pois ele mandou de volta para cá, Ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. E aí no 18 diz: a uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. E Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição da cidade e por assassinato. Ou seja, tinha ali alguém que realmente cometeu algum crime e tinha Jesus que não tinha feito nada, a não ser falar da palavra de Deus. E as pessoas, como acontece também atualmente, as pessoas preferem coisas do mundo do que a Deus,
coisas ruins do que a Deus. E nessa ocasião eles pediram para soltar um assassino, mas crucificar Jesus que nada tinha feito, né? E a partir do 20 diz: desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a ele novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. E aí pela terceira vez lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois soltarei. E aí eles pediam incessantemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. E aí Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem, o assassino, e entregou Jesus à vontade deles. E aí a partir do 26 começa a falar da crucificação, né? Que foi quando as pessoas acabaram vencendo Pilatos para que Jesus fosse crucificado e foi soltado o assassino, né? Aqui do verso 31, 30, né? Diz assim: dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Aí no 31 diz: pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E o 32 fala que 2 outros homens criminosos também foram levados com ele para serem executados. E aí o Michel vai dar continuidade. Então, amados, o que eu gostaria de pontuar primeiro com relação a Herodes é que a minha esposa leu aqui no começo no verso 8 aqui, que Herodes tinha muito interesse em ver Jesus e esperava dele um sinal. Mas como Jesus ficou calado diante dele, ele desprezou Jesus. Acredito que ele achava que Jesus era um curandeiro ou um mágico que estava ali apenas à disposição dele para que fizesse truques de mágica a ele a hora que ele quisesse. Como não viu, como Jesus não cedeu a isso, ficou calado, inclusive referente às perguntas que ele fez. Então Herodes, junto com os da guarda que estavam ali, desprezaram e o remeteram de volta a Pilatos. Após isso, ele pega a sua cruz, é forçado a levar a cruz e segue diante ao Calvário. Do verso 27 ao 32 fala aí dessa passagem dele diante de toda Jerusalém, das pessoas olhando, né, as mulheres batendo no peito, chorando, triste por tudo que estava acontecendo naquele momento. E quando finalmente chegam ao Calvário, crucificaram Jesus. A partir do verso 33 é que consta a crucifixão, tá? E aí eles crucificaram também 2 ladrões junto com Jesus, né? Primeiro, o autor da vida é jogado no cárcere para depois ser crucificado, e eles pedem de volta um assassino, e o autor da vida, ele é crucificado, tá? Depois eles também, para completar, além de todas as blasfêmias e tudo que eles fizeram contra Jesus, ainda crucificaram Jesus entre 2 ladrões, entre 2 malfeitores, que no caso um era Gestas e o outro era o Dimas, que era chamado ladrão arrependido. Então eu vou dar uma lida para vocês aqui a partir do verso 39, que diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse aí era Gestas. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? E aí era Dimas falando: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Amém? Então, até o ladrão encontra também a salvação. Esse encontrou a salvação em Cristo, enquanto o outro, ele preferiu ficar perdido. O Dimas, ele resolveu pedir perdão diante da misericórdia de Jesus ali. E a gente sabe que Jesus, quando ele escolheu os discípulos, né, eles, por exemplo, Judas era um bandido e tudo mais. E aí eu vejo o tipo de pessoa que Jesus chamava para perto dele, que eram as pessoas que ele chamava para junto, para que pudesse restaurar aquela pessoa, conviver com ele,
para que através do amor e da misericórdia dele a pessoa fosse transformada. E aquele ladrão, no último momento, ele conseguiu a sua salvação, enquanto o outro acabou se perdendo. A partir do verso 44 e o 49, fala que Jesus morreu, tá? Então eu vou ler essa passagem para vocês. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Amém? Então, esse centurião aqui, falado nessa passagem, fala que ele deu glória a Deus por conta do sofrimento de Jesus ter acabado naquele momento, tá? Então, nessa parte, não só na cruz, quando a gente vê os dois ladrões entre Jesus, mas também lá embaixo, ali diante daqueles centuriões, a gente também vê alguns exemplos. Esse que dá glória a Deus, acredito eu que pela misericórdia, porque Jesus finalmente tinha morrido, já tinha passado por todo aquele sofrimento, enquanto outros utilizaram, por exemplo, pegou uma esponja e bebeu no vinagre para entregar a Jesus, tá? Existe uma coisa muito sombria por trás, uma verdade muito sombria por trás dessa revelação, dessa esponja e desse vinagre, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas essas esponjas, elas eram de banheiros públicos, tá? E essas esponjas, elas eram utilizadas para a limpeza do reto, depois que era feito o número 2, na verdade, né, nos banheiros públicos. Então, aquelas pessoas, elas usavam a esponja para fazer a sua limpeza e elas colocavam no vinagre para fazer essa esterilização. E o próximo que entrasse no banheiro, ele iria utilizar aquela mesma esponja que já estava esterilizada, entre aspas, por conta do vinagre. Mas eu queria deixar para vocês esse detalhe do quanto Jesus sofreu na cruz. Não bastou todo o sofrimento, a humilhação, o ultraje, tudo que foi feito a ele, que espancaram e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, ainda o humilharam dessa forma. E se você não sabia desse detalhe, dá uma estudada. Aí tem um canal do YouTube aí de Rodrigo Silva, ele é arqueologista, se eu não me engano. É uma pessoa extremamente inteligente e tem esse fato lá no canal deles. Deem uma olhadinha lá, tá? E aqui, para finalizar o capítulo 23 de Lucas, aqui fala o sepultamento de Jesus, que fala do verso 50 ao 56, que eu vou dar uma lida para vocês aqui. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, que é o conhecido José de Arimateia, concordando, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, procurou Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E aí Pilatos concedeu que ele tirasse. E aí José de Arimateia foi, pegou o corpo de Jesus, tratou, fez toda a limpeza e colocou lá num sepulcro em que ainda ninguém havia sido colocado, tá? E aí eu vou dar uma lida para vocês a partir aí do verso 54 para a gente finalizar. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Amém? As pessoas que ainda falam que o sábado não é mais mandamento, está aqui a prova. Né? Dizem Jesus... que só tem no Antigo Testamento, olha aí, Lucas. Exatamente. Então Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira. As mulheres foram para preparar aromas e bálsamos para levarem ao túmulo, mas fizeram o quê? Fizeram a guarda do sábado, a devida guarda do sábado, e descansaram no dia de sábado, como manda o mandamento, como diz o mandamento.
Então, amados, esse foi o resumo aí do capítulo 23. Deixa eu fazer só um adendo. No versículo 43, quando fala, né, daquelas pessoas que estão ali do lado de Jesus, os ladrões no caso, quando ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí no 43 diz, Jesus lhe respondeu, eu garanto hoje você estará comigo no paraíso. Algumas pessoas têm um pensamento, né, de que naquele momento ali Jesus levou aquela pessoa, o ladrão, né? Isso, para já viver com Deus, né? Mas não é assim que acontece. Se você for olhar a escrita original, né, como o Michel mencionou aí essa questão da esponja, que a gente também viu num vídeo de Rodrigo Silva, né, eu vou até ter que procurar o vídeo, eu deixo na descrição para vocês darem uma olhada. Fiquei muito triste em saber disso, eu não sabia. Eu também. E a gente vê o quanto as pessoas são ruins mesmo, né, de ver a pessoa já tá ali, é como você vê um animal e já dá outra porrada, né, bater num bicho morto, digamos assim. Mas as pessoas têm esse instinto ruim, né, de fazer esse tipo de coisa. Mas aqui nesse verso 43, se a gente for ver a escrita original, a vírgula é depois do hoje. Ou seja, diz o seguinte, eu garanto hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Então não era que ele estaria naquele dia no paraíso, mas Jesus estava garantindo a ele naquele dia que ele estaria no paraíso pelo seu arrependimento, né? As pessoas dizem assim, sabe quem foi a única pessoa que Jesus levou para viver com Deus nos céus, né? Já perguntaram isso para mim, eu disse quem? E aí a pessoa disse, né? Falou aquele do ladrão, que Michel mencionou, que ele estava no meio de 2 ladrões. E aí, essa pessoa disse, esse ladrão, porque Jesus disse que hoje estaria comigo no paraíso. Só que como essa pessoa era de uma religião diferente da minha, de uma doutrina diferente, às vezes a gente não discute certos aspectos com as pessoas por questões de respeito, sabe? É como se fosse assim, eu e o Michel conversarmos com um casal de católicos a respeito de várias coisas que eles acreditam e que nós pensamos diferente. Então eu não debati com essa pessoa, por quê? Não por não querer explicar, mas por respeito, né? Porque é como uma pessoa querer mostrar para mim e para o Michel que o sábado não existe mais, a guarda do sábado. A gente vai ouvir, vai tentar entender o posicionamento, mas a gente é algo que a gente acredita porque está na Bíblia. Então quando a gente lê essa passagem, tentem ver com esse pensamento, né? A gente convida vocês a entenderem assim, porque é o que tem na Bíblia, e se a gente for ver os escritos originais, são assim que são mencionados. É isso aí, amados. Tudo é uma questão de quando a pessoa está disposta a ouvir. Tá? Se para ela a verdade absoluta é aquela, pronto e acabou, não adianta conversar sobre isso. Você vai acabar perdendo um amigo, perdendo um irmão, e vai ficar uma situação muito chata, tá? E com relação a isso que ela falou, essa questão da pontuação, existem muitas diferenças, sim, na questão da tradução, tá? A gente sabe muito bem que tem, por exemplo, passagens que fala de vinho, e a gente, em certas passagens, o termo que está sendo utilizado lá, o hebraico que está sendo utilizado lá, não é para vinho a bebida alcoólica, e sim suco de uva, tá? E em nenhum momento você vê o suco de uva sendo escrito na Bíblia como suco de uva. Mas o próprio vinho, a bebida alcoólica, ela tem uma palavra própria para ela. E aí, às vezes, uma tradução, e aí existem pessoas, porque Jesus bebeu vinho. E Jesus não bebeu vinho, Jesus bebeu suco de uva, tá? Então existe toda uma questão de tradução que às vezes a gente acaba se confundindo e acaba confundindo a nossa leitura e a nossa interpretação. Mas aí quando a gente vai para o original grego ou para o original hebraico, a gente tem uma noção melhor do que a gente está lendo. Tá bom, amados? Espero que vocês tenham gostado aí desse capítulo 23 de Lucas. Deixe aí o seu comentário, se inscreve no nosso canal
compartilhe essa mensagem, porque ela pode salvar a vida de alguém, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amanhã finaliza o nosso estudo, hein? Sobre o verdadeiro Natal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.